Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritualistas Livres. Hoje trago a vocês um estudo que eu creio que vai auxiliar e esclarecer algumas dúvidas sobre as colônias espirituais e a vida após o desencarne, e sim, a certeza do acolhimento. A codificação espírita ensina um código de conduta que são as verdadeiras leis da natureza, às quais todos estão submetidos, as leis morais. Assim, no processo evolutivo, o ser humano se vê condicionado à lei da causa e efeito e à lei do progresso, que por vezes trazem aprendizados e provas dolorosas. Todavia, impera igualmente a lei do amor, de modo que a misericórdia divina está em todos os lugares, inclusive no mundo espiritual, onde existem verdadeiras organizações em que a caminhada evolutiva do ser tem continuidade. As colônias espirituais, Deus sendo justo, dá todos os desafios e trabalhos necessários para que através do esforço tenham mérito pelas suas conquistas. Todos os espíritos criados, simples e ignorantes, para que pudessem se esclarecer gradativamente na origem, seriam como crianças inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos necessários através das dificuldades vivenciadas na existência corporal. Ao concluir uma prova, o espírito permanece na sua memória com o aprendizado que lhe trouxe. No final, quando percorrem as diferentes fases da jornada, todos os espíritos se tornam perfeitos. Essa perfeição deve ser entendida de forma relativa, considerando-se que se pode conquistar no plano evolutivo da Terra e nos mundos mais perfeitos. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas e é perfeito de forma absoluta. Nós temos as possibilidades e devemos realizar todo esforço de alcançar a perfeição. Relativa a de que a humanidade é suscetível, isso nos vai aproximar mais da divindade. Quando do retorno à esfera de carne, o espírito pode melhorar seus valores através do esforço próprio ou enterrar-se ainda mais nos seus débitos para com o próximo, por menosprezar a oportunidade que lhe foram conferidas. Mas, independentemente das escolhas feitas e atitudes tomadas, Deus olha de igual maneira para que os que se transviraram e para que outros e a todos ama.
coração, assistindo-os em todos os momentos através dos emissários que trabalham na seara do bem. Retorno para o mundo espiritual. Na esfera espiritual, o espírito continua sua jornada. Encontra os recursos necessários para seu auxílio e progresso. Com efeito, Jesus exorta para que não se turbe vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Essa revelação, além de explicar a pluralidade dos mundos habitados destinados a experiências encarnatórias, também indica a existência de uma multiplicidade de moradas no mundo espiritual. A passagem reforça ainda ser insustentável a noção dicotômica e tradicional de céu e inferno, que é completamente incompatível com a ideia de soberana justiça e bondade de Deus. Na verdade, o mundo espiritual não é formado por meios estanques e bem delineadas, geograficamente podendo variar ao infinito conforme a evolução do espírito, ou seja, de acordo com a elevação de seus pensamentos e sentimentos e da sua maior ou menor ligação com o mundo material. Portanto, o destino do espírito desencarnado não se consiste no propriamente em prêmio ou punição determinada consistivamente por Deus, mas o verdadeiro reflexo da vibração do espírito. O pensamento humano possui várias criadoras, sobretudo no mundo espiritual, em que a matéria é mais sutil, de modo que tudo, quando se pensa de acordo com a intensidade da ideia, adquire forma. E a vida é assim. Cada alma entra em uma ressonância com as correntes mentais em que respiram aquelas que lhe assemelham. A literatura espírita traz relatos de diversos cenários no além do túmulo. Inúmeras variadas colônias que agregam espíritos durante o período em que permanecem na erraticidade, bem como zonas ainda marcadas por dores e sofrimentos, como o umbral e as trevas. O umbral é uma zona obscura de quantas no mundo não se resolverão a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Trata-se de região que começa na própria crosta terrestre, concentrada numa grande concentração de espíritos ainda revestidas de pecados, fluidos devido ao apego ao mundo material, ou a sentimentos de egoísmo, orgulho, culpa ou remorso. Portanto, o umbral é resultado das construções mentais negativas
nele permanecendo aos espíritos que produzem e que elas se sintonizam. Vale destacar que o espírito não estagiará necessariamente nas zonas umbralinas e que mesmo aquele que lá se encontra permanece apenas um período de tempo mais ou menos longo, necessário ao esgotamento dos resíduos mentais. O livro Nosso Lar, por exemplo, relata que André Luiz, aferrado ao seu orgulho, demorou-se no umbral por cerca de 8 anos. Por outro lado, a personagem Teresa lá esteve apenas algumas horas, enquanto Laura sequer presenciou enfrentar indecisões e angústia no umbral. As regiões trevosas, por sua vez, são aquelas mais inferiores, de que se tem notícia, onde estagnam espíritos afetivamente recrudescidos ao mal. Como consequência das suas emanações mentais, prende-se a verdadeiros abismos perturbadores, pelos desvios voluntários do dever e surgindo-se muitas vezes contra o próprio Criador. Apenas a angústia que a notícia das zonas inferiores passa a acarretar. É necessário ter à mente dois fatores que reforçam a noção da infinita bondade divina. O primeiro deles é que todo mal é transitório. Em decorrência da sabedoria de Deus, o próprio mal é utilizado como ferramenta para o progresso, ainda que os cenários tenebrosos das zonas de sofrimento não possuam distrações ou elementos que extinguem a fuga mental. Eles compelem as criaturas a se voltarem para dentro de si mesmos, no reconhecimento dos próprios erros. O segundo é que o amor de Deus está sempre presente, de modo que, mesmo nos locais mais tenebrosos do mundo espiritual, há socorro disponível, como diz no Salmo 39. Deus sonda e conhece todos e pode ser encontrado em qualquer lugar, mesmo nas regiões sombrias e abismais. A lei de causa e efeito é inefastável, mas não inflexível, contando com dois fatores importantíssimos: a tempo e a reencarnação, assim ainda que aconselha a colheita seja vinculada à semeadura. A boa vontade permite que enfrentamos dois efeitos ancora da forma mais leve e proveitosa possível. Há que se pontuar, todavia, que o livre-arbítrio permanece mesmo no mundo espiritual. Assim, o amparo depende do sincero desejo de ser socorrido, possibilitando inclusive a sintonia vibratória necessária para essa operação dos espíritos missionários. As obras espíritas
não oferecem a certeza do auxílio. Muitas vezes os espíritos familiares e amigos das pessoas já desencarnados vêm recebê-la na entrada do mundo dos espíritos e ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Em nosso lar, a avó da personagem Hilda vai buscá-la no umbral, exortando-se a vivenciar os ensinamentos religiosos aprendidos. Em Obreiros da Vida Eterna, Zenobia e Enerchina recorrem a amigos para ir ao encontro de Domênico, preso em zona de sofrimento, por se manter em temível aridez do coração. O próprio André Luiz, por sua vez, tem a oportunidade de auxiliar seu avô, há muito tempo absorvido pela ganância, como se vê na obra No Mundo Maior. Existente também verdadeiras equipes organizadas em diversas colônias que se ocupam ao penoso trabalho de amparo e desventurados que ainda se mantêm nas regiões inferiores. O mundo espiritual conta ainda com instituições situadas nas próprias zonas umbraínas, voltadas a acolhimento e tratamento de espíritos para seus posteriores encaminhamentos a colônias espirituais, ao mesmo seu retorno ao mundo material e encarnações retificadoras. Como exemplo, o livro Os Missionários da Luz, Os Domínios da Mediunidade, menciona hospitais espirituais criados como refúgios para desesperados, conduzidos para o início dos seus processos de recuperação positiva. Espero que tenham gostado de mais esse estudo. Espero que seja esclarecedor das suas dúvidas. Até o próximo vídeo. Uma boa tarde.